Juntos na palavra em um tempo de oração, nosso contato, celebração, contato da nossa igreja, Igreja Batista Celebração. Então vamos passar esses momentos juntos, já que não podemos estar juntos presencialmente, juntos nesse contato midiático. Vamos então à palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra, vamos receber a palavra. Você está disposto a ouvir a palavra, a focar agora na palavra? Que Deus lhe dê essa condição, meu irmão, onde você está, minha irmã. E cada um de nós num lugar separado, mas juntos em pensamento, juntos através da mídia. Hoje vamos ler no Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Evangelho do Dr. Lucas, vamos ao capítulo 6, vamos focar no verso 12, Lucas 6, 12. A palavra de Deus que vem ao encontro de você nesta noite para abençoar e edificar a sua vida nesses minutos que faremos a reflexão nela. Lucas 6, 12. Antes de lermos o verso 12, vamos prestar atenção no contexto. Nós vamos ler e focar num verso apenas, 2 linhas, mas há um contexto no qual este verso está inserido. Se voltarmos um pouquinho para trás, nós vamos ver que 2 acontecimentos se dão que irritam os fariseus e os mestres da lei lá nos dias de Jesus Cristo. A questão dos discípulos colherem espigas no dia do sábado e ao segundo evento, que é Jesus curar a mão de um homem no sábado. Sábado para, então, o contexto ali e o pensamento dos fariseus, os mestres da lei. O sábado pertencia somente a Deus e Jesus aqui se revela Senhor do sábado. Quem seria ele? Para alterar até a forma deles verem o sábado. Seria ele o Senhor do sábado, Deus? Estaria ele se fazendo igual? E aí então nós lemos no verso 10 o seguinte, Lucas 6, 10. Então olhou Jesus para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, que tinha a mão atrofiada, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então, diante da ação de Cristo de curar o homem no sábado, os mestres da lei, os fariseus ficaram furiosos e começaram ali a concatenar o que iriam fazer com Jesus Cristo. Começa um momento difícil, já havia iniciado os primeiros passos antes e agora se torna mais ainda intensos esses passos desses líderes religiosos que vai culminar na morte de Jesus Cristo. Então, é diante desse momento quando então Cristo começa a se manifestar como Messias e começa então a ficar mais claro que ele será levado à morte, é que nós temos o verso 12. Mas antes de olharmos o 12, é importante vermos não somente o que vem antes, já falamos, quando a oposição se torna acirrada contra Jesus Cristo, mas o que vem depois do verso 12. E diz o verso 13 que ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, um momento chave, decisivo na vida de Jesus Cristo, no ministério dele, quando então ele estabelece os apóstolos da sua igreja, o fundamento, a fundação da sua igreja, os 12 apóstolos. Antes, posição crucial que levaria finalmente à morte dele. Depois, a decisão de estabelecer o fundamento da igreja, que permaneceria através dos séculos e inclusive depois da morte dele. E aí então no meio de tudo isso está o verso 12. O que diz o verso 12?
Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mais uma vez, o verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aí segue o verso 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Mas aí está Jesus, então, passando a noite orando a Deus. A noite toda orando a Deus. Noite, algo necessário em nossas vidas. Particularmente porque a noite é a hora do sono, um sono único, que nada se iguala a ele, nem mesmo o sono durante o dia, é nos dito pela medicina. Nós precisamos do sono regular da noite. Já foi feito teste com pessoas deixando-as acordadas mais de uma noite, isto é, privando-as de qualquer sono e do dormir à noite em especial. E o que os testes revelaram foi que isto alterou as pessoas, elas começaram a ficar confusas. Aliás, essa é uma questão prática em nossas vidas, no projeto de Deus, que criou a noite e nos dá o sono necessário, reparador. A falta dele, com frequência, pode nos alterar e trazer consequências a nós. Mas, enfim, noites são, então, todas elas especiais, necessárias às nossas vidas. Não podemos dispensar a noite e o sono que devemos ter nela. Isto é parte da criação de Deus, então necessário à nossa estrutura e bem-estar. Então, noite, algo que é sempre especial em nossas vidas. Mas há aquela noite que é crucial. É uma noite diferente que rompe com o padrão das noites regulares, por mais especiais e necessárias que elas sejam em nossas vidas. Há aquela noite que é crucial para a sua vida e o seu caminhar. Aqui está Jesus Cristo nos ensinando sobre esta noite crucial, esta noite que precisa estar em minha vida e na sua. Mas vamos entender bem o que é que Jesus Cristo está nos ensinando através do seu exemplo, da sua postura narrada aqui. Aqui diz que ele se retirou para o monte e passou a noite orando a Deus. Noite crucial. Em que sentido é essa noite crucial? E em que sentido este momento crucial de noite vem falar a nós? Bem, é o momento em que Jesus Cristo se dedica para uma devoção intensa. Vimos bastante sobre isso na semana passada, olhando lá em Lucas capítulo 5, verso 16. Jesus se retirava para lugares ermos para orar. E ali diz que era algo habitual dele. Mas aqui não é só um tempo de oração, mas a noite toda de oração. Então, aqui há um momento intenso de oração, o momento dos momentos intensos de oração de Jesus Cristo. A noite toda orando. E Jesus Cristo vai para o monte. Lá no capítulo 5, lugar ermo. Aqui vai para o monte. Alguns entendem que o monte aqui entra como um simbolismo do lugar da revelação de Deus. Como Moisés sobe ao monte Sinai para receber a aliança, a lei, lá no Velho Testamento, agora Jesus Cristo vai ao monte porque é um momento também de um passo decisivo no ministério dele. Bem, mas isto é apenas uma conjectura. A verdade é que, para nós, na oração, a questão não é o monte, porque Jesus também orou em lugar ermo, orou no deserto. A questão aqui é Jesus Cristo buscando um lugar, um espaço
espaço na sua vida, no seu agito, um espaço de oração, onde a oração mais intensa poderia estar na sua vida, na sua experiência, naquele momento. Aí é que então entra a questão do monte, um lugar mais ermo, distante do agito, certamente, das multidões e até mesmo dos seus discípulos. Enfim, Jesus no monte. Mas na noite também. Por que a noite? Bem, uma noite crucial aqui para Jesus Cristo. Mas a questão também não é que Deus está mais presente na noite. A verdade é que na noite nós, em geral, ficamos mais serenos. As coisas à nossa volta ficam serenas. Justamente porque a noite é algo necessário na vida humana. É um momento, à noite sempre, quando as pessoas se acalmam, a vida se acalma. Então, um momento muito propício para nós buscarmos a presença de Deus. Aí está Jesus Cristo, então, aproveitando a oportunidade da noite. A noite se torna algo muito especial, que é, na verdade, crucial, como nós vemos na narrativa. Então, este momento na vida humana do crente, quando precisamos do monte e da noite. Do monte e da noite. Mas aqui então vamos entender as duas coisas como figurativas. Poderia ser o dia, poderia também ser durante o dia, buscando um lugar isolado e serenizando os meus contatos, a minha mente, e então podendo orar. Enfim, a noite crucial é, na verdade, este momento intenso, um momento crucial, necessário na vida do crente, como foi na vida de Jesus Cristo. Antes deste momento de oração, a oposição se torna clara. Jesus Cristo entende como é difícil aquele momento, ele antevê as consequências deste momento. É um momento então para oração intensa. E mais, ele precisa verificar que ele toma os passos para a continuação da obra dele, a igreja que haveria de surgir a partir dele, então a estabelecer os apóstolos. Ele vai para o monte, passa a noite orando a Deus. Aí está então este momento intenso de oração. Mas ele tem um foco. O momento crucial de oração, a noite crucial, é aquela sempre que tem um foco. Algo grande, importante está diante de Jesus Cristo aqui. Na sua vida, na minha vida, esses momentos também vão acontecer, e já tem acontecido. Momentos de escolhas, decisões, momentos de um desafio maior. A noite crucial, isto é, um momento de oração intensa e crucial, é preciso acontecer na vida do crente, como aconteceu na vida aqui de Jesus Cristo, quando então ele foca naquilo que ele teria que fazer, particularmente escolher então os seus apóstolos, fundação da igreja. Noite crucial, sim, momentos cruciais de oração, porque há decisões cruciais, há desafios que são cruciais na história das nossas vidas. Aliás, devemos notar aqui esta oração intensa de Jesus Cristo, esta noite crucial, por causa daqueles que seriam a fundação da igreja. Nós, como igreja, precisamos também aprender a estabelecer nossas lideranças debaixo de momentos de oração intensa. Quando nós pensamos em alguém para o ministério pastoral, pensamos no conselho em particular, também as lideranças de ministério, que isso seja feito em oração, buscando a vontade de Deus e a direção. Não pensando em motivações políticas. Quais são as motivações políticas? Eu acho que fulano
o fulana deve estar lá porque eu acho simpático, eu gosto do jeito que ele fala, que ela fala, eu gosto porque ele faz sempre uma social ali comigo, porque pertence ao grupo X, que é o meu grupo, é o grupo que eu tenho envolvimento, ou porque pertence àquele ministério. Não, oração, quem é que Deus quer, quem é qualificado para ocupar? Jesus então ora. E fica a questão até se ele está orando sobre quem ele vai colocar, parece que não é bem o caso. Mas orando principalmente por aqueles que então, na vontade divina, seriam colocados ali no ministério apostólico. E nós precisamos orar então sobre quem Deus quer nas lideranças, e não nossa vontade, nossas preferências, caprichos. E também orar por aqueles que Deus coloca na liderança. Lição que Jesus Cristo nos ensina aqui, oração intensa, pensando na direção da sua igreja. Enfim, noite crucial. O que é essa noite crucial? Na verdade, ela simboliza momentos intensos, especiais de oração, porque diante de nós há um momento crucial de decisão, de desafio. Na sua vida não pode faltar a noite crucial, isto é, não pode faltar este momento intenso de oração. E Jesus Cristo vai a noite toda. Talvez na sua vida haverá de chegar um momento quando você vai passar uma noite em oração. Uma noite crucial. Mas não é o tamanho do tempo. Isto aí é uma experiência particular de cada um em cada momento. A questão é a atitude desta oração específica e intensa. E o que é que Jesus fez essa noite toda ali? Certamente ele clamou, como já vimos Jesus orando, ou vemos nos evangelhos, Jesus orando e clamando ao Pai. Falar com Deus, expressar diante de Deus em relação àquilo que está envolvido naquele separar daquela noite ou daquele tempo especial de oração. Mas certamente ele meditou na palavra. Jesus Cristo citava a palavra de Deus do Velho Testamento, ele tinha isto memorizado. Era uma prática inclusive dos meninos judeus memorizarem o Velho Testamento, praticamente tudo, e Jesus Cristo tinha a palavra na sua mente, na sua memória. Naqueles dias, quando não havia um livro para cada um, isto é, um exemplar de Bíblia, por exemplo, na cada um, não havia imprensa. Tinha que se memorizar. Jesus memorizava, certamente a palavra de Deus veio à mente dele muitas vezes, como aconteceu quando ele foi tentado no deserto no início do seu ministério. No Evangelho de Mateus, no início, narra-nos, capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, e ele cita a palavra de Deus ali, como ele citou muitas outras vezes. Então ele interagiu com a palavra de Deus, ele meditando na palavra. Certamente ele cantou. Jesus é-nos dito que ele cantava, quando lá na sua última noite, antes dele ser preso, ele sai para o Getsemane naquela noite, para orar lá também. Diz ali que quando termina a ceia do Senhor, cantaram um hino, e geralmente era um salmo, cantava um salmo. Jesus deve ter cantado também. Enfim, assim ele atravessou a noite, buscando a direção de Deus, verificando seu coração ali, então estava no lugar certo, a questão toda estava sendo bem colocada segundo a vontade de Deus. Tempo especial de oração, porque há uma decisão crucial, há uma decisão, há um desafio que realmente nos toca de forma significativa. E aí vem então a ação definitiva, a ação que precisa ser feita. Diz o texto aqui que passa Jesus Cristo orando a Deus, e note bem, orando a Deus. O foco ali era a presença e a pessoa de Deus, não era ficar se relaxando ali em meditação, mas falando com Deus, voltando a sua mente e coração a Deus, isto que devemos fazer em oração. E aí então diz que no amanhecer ele vai
chama os 12 e ele os designa como apóstolos. Depois da noite crucial, ele está pronto para a ação ou decisão, se é o caso, de forma decisiva. Ele está pronto para ir em frente, mas ele não vai em frente sem primeiro ter uma noite crucial. Ele não vai em frente sem primeiro ter um momento especial de oração em relação ao que ele precisa fazer. Ele verifica primeiro que isso está muito bem tratado. No caso aqui, ele entendeu que devia ser a noite toda, ou exigiu a noite toda. Talvez poderia ser a meia-noite, metade da noite, não é questão do tempo, mas o tempo necessário para que, então, estivesse maduro a hora, o momento de levantar-se e agir. Ao amanhecer ele levantou, escolheu, chamou e escolheu então os 12 e os designou apóstolos. Diante do desafio, sofrimento de saber o que fazer, você então entra nesse momento especial de oração, aprendendo com Jesus Cristo, ter essa noite crucial na sua vida. E então até que você diga, eu estou pronto para agir e fazer segundo a vontade de Deus. Não tomar nenhuma decisão significativa na sua vida. Não tomar nenhuma decisão significativa na sua vida sem primeiro ter tido uma noite crucial. Isto é, um tempo de oração, seja ele o tempo que for necessário, seja de dia ou de noite, mas de forma intensa, voltada a Deus, verificando que você chegue com o seu coração no lugar certo para então ir e agir conforme a vontade de Deus, e não conforme a sua vontade, não conforme a vontade do que as pessoas querem, não aí mudando de posição porque há uma interferência, mas o que é que Deus quer? É isso que Deus quer, vou fazer, vou agir. E ele então vai designar os apóstolos. Aliás, note bem, designou os apóstolos. A palavra apóstolos quer dizer aqueles que são enviados, aqueles que são autorizados, credenciados para uma missão específica. Esse termo pode ser usado de forma mais genérica, qualquer pessoa que é enviada, mas no Novo Testamento, esse termo apóstolo tem um significado muito técnico, se refere a esses que Jesus designou e somente a esses. A onda de apóstolo nos nossos dias é totalmente estranho à palavra de Deus. É apenas uma prepotência de se buscar titulações aí. A palavra de Deus conhece apenas os apóstolos que a Bíblia reconhece no Novo Testamento, então, no modelo de Jesus Cristo. Enfim, os apóstolos continuam ministrando. O ministério deles foi feito e foi feito de uma forma que serve a igreja por todas as eras. Os apóstolos são a fundação da igreja, isto é, eles recebem a verdade de Jesus Cristo e passam para a igreja, por isso que eles são a fundação da igreja. Nós olhamos para a doutrina apostólica para saber como nós devemos viver e crer, como indivíduos e como igreja. Olhamos para a palavra de Deus, onde nós temos a doutrina apostólica. Então, é o fundamento que Jesus deixou. Mas, enfim, ao amanhecer, Jesus Cristo parte para esta ação que tem uma repercussão na história da humanidade e para a igreja de Cristo através dos séculos até o dia de hoje. Mas isto não sem primeiro ter uma noite crucial, isto é, um momento especial de oração com o Pai. Que você possa sempre lembrar de ter na sua vida uma noite, esta noite crucial, diferente das outras noites. Sempre que você se deparar com algo significativo, importante, sim, você haverá de orar sempre. Jesus Cristo certamente orava sempre. Nós precisamos orar sempre. Mas há aquela noite crucial, este é o momento especial de oração que precisamos ter focados numa decisão
que é muito significativo para as nossas vidas, um desafio maior em nossas vidas, uma questão maior em nossas vidas. Irmos a Deus em oração e ali colocarmos o nosso coração diante de Deus até aquele momento que nós sentimos, agora nós devemos ir em frente. Não vamos ficar ali para sempre. Ao amanhecer que vem, diz, agora é hora. Ação agora. Mas primeiro, a oração, a noite crucial. Não tome na sua vida nenhuma decisão significativa, com implicações para você, nem enfrente nenhum desafio significativo, sem a noite crucial, isto é, um tempo intenso, específico, focado de oração. Jovem, não parta para o namoro sem uma noite crucial. Não parta para o casamento sem uma noite crucial. Não parta para a universidade sem uma noite crucial. Não troque de emprego, busque emprego, você jovem, você adulto, sem uma noite crucial. Não lide, não tome uma posição com relação ao seu matrimônio sem uma noite crucial. Não faça nada como membro da igreja em relação à igreja sem uma noite crucial. Não façamos nada como igreja, algo importante, sem uma noite crucial. Isto é, antes que tenhamos tudo bem focado num tempo específico de oração, enquadrado aquilo em oração, e aí sim enfrentarmos o amanhecer e o agir. Assim deve ser a nossa conduta, assim é a conduta sábia segundo Jesus Cristo. E assim você vai andar com a presença de Deus através da vida, particularmente nos momentos de um embate, num desafio maior. Que a noite crucial ou noites cruciais possam sempre ser achados na sua vida quando o momento pedir. Isto é, que momentos especiais, intensos de oração, sejam sempre achados na sua vida quando o momento e a situação assim exigir. E você seja uma pessoa, então, ali banhada em oração. O seu viver seja ensopado na oração. E viver assim com a proximidade de Deus e na direção de Deus para uma vida abençoada. Vamos orar, vamos à presença do Senhor, vamos buscá-lo em oração. Oremos. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, como eles estão. Há alguém lá, Senhor, triste. Envia a ministração do Teu Santo Espírito, trazendo a Tua alegria, se o mundo trouxe tristeza. Há alguém lá, Senhor, chorando, que o Senhor envie o consolo. Há alguém lá, Senhor, atribulado por uma questão. Traz, ó Deus, o descanso em Ti, a certeza de que o Senhor haverá de conduzir. Há alguém lá, Senhor, numa necessidade de saúde. Envia o toque de cura e envia também a Tua tranquilidade. Há alguém lá, Senhor, em carência financeira, material. Abre a porta, ó Deus, envia o sustento para este irmão, esta irmã. Há alguém lá, Senhor, fracassando na fé, alguém lá derrotado no pecado. Dá a vitória, Senhor. Dá um novo começo, dá um romper com as trevas desse coração. Alguém lá sofrendo o abalo de um relacionamento, quem sabe conjugal. Ó Deus, envia
o quebrantamento, a humildade e envia a sabedoria para um novo agir, uma nova postura, um reconciliar, um restabelecer. Senhor, visita cada um do teu povo, agora com a presença do teu Santo Espírito, assim conduzindo, consolando, fortalecendo. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cuida da tua igreja, sustenta esse ministério, sustenta-nos como teu corpo, que possamos estar unidos em Cristo, comprometidos com o chamado que o Senhor nos deu um dia e com a condição que o Senhor nos concedeu o privilégio de fazermos parte do teu corpo, do teu povo, no teu reino. Senhor, faça-nos mais forte como igreja, e que neste tempo, Senhor, de afastamento, estejamos muito perto, no elo do Espírito Santo, na comunhão em Cristo, e que possamos ainda, Senhor, receber das tuas mãos o dia quando poderemos outra vez vivenciarmos o que a tua palavra tanto nos ensina, uns com os outros, orando, cantando, exortando, cultuando, Senhor, e glorificando-te juntos diante do mundo. Prepara, Senhor, o nosso retorno e mantenha o nosso coração ansioso por este dia, o nosso coração desejoso de estar com a tua igreja. Fortalece a tua igreja, repreende o maligno. Senhor, se ele tem cercado alguns, repreende, que haja vitória nessa vida e ninguém venha se perder, nenhuma ovelha se afaste do teu rebanho para ser devorado pelo inimigo, pelo lobo lá fora. Mantenha-nos juntos, firma-nos como teu povo. E, ó Deus, quando nós ouvimos a tua palavra sobre te buscar em oração, sobre conduzir nossas vidas em oração, isto é, na dependência de ti, nos sondar, momentos de sondar o nosso coração intensamente diante do Senhor. Aplica isso às nossas vidas, que cada um de nós seja, Senhor, em verdade, um homem, uma mulher de oração. E quando tivermos que tomar decisões significativas, de implicações profundas para nós e para os outros, que nenhum de nós faça, Senhor, sem primeiro tratar profundamente em oração, ter esta noite crucial, que o teu exemplo em Cristo possa ser o nosso, a prática dele seja nossa, e sejamos então crentes e crentes que te buscam, crentes que oram, crentes que confiam em ti, que dependem de ti, e crentes que então têm o caminho sempre conduzido pela tua vontade, e na tua vontade possamos experimentar aquilo que é sempre bom, perfeito e agradável, porque só ela o é. Faça-nos, Senhor, faça-nos pessoas de oração, pessoas que te buscam, pessoas que andam perto de ti. E leva-nos, Senhor, daqui para frente, em vitória, conduz os nossos passos, vai à nossa frente, prepara o caminho, guarda o nosso coração. Leva-nos assim, nós pedimos, pelo amor imenso, incomparável de Jesus Cristo por nós. Amém e amém. Estamos aqui nesse tempo quando nós não podemos nos encontrar. Não esqueça de cuidar de você mesmo. Vigie em oração. Mantenha-se perto do Senhor. Verifique que a sua casa caminhe na presença de Deus, que o Senhor esteja no seu lar. Vigie, porque o inimigo aproveita esses tempos para atacar. Não deixe que você e a sua casa sejam vítimas desses ataques malignos. Esteja em oração, esteja firme com Deus. Cuidado com a fé enfraquecendo. Cuidado com o esfriamento em relação às verdades de Deus, o esfriamento em relação à igreja. Cuidado, cuidado. Que você não vire uma história a ser contada amanhã. Lembra-se de fulano? Uma vez andou conosco, hoje está tão longe. Que você não tenha
essa história no seu currículo, mas sim uma história de vitória. Então aqueça-se no Senhor. Firme-se na palavra. Firme-se em oração. Todos os dias. E lembre-se também de ser fiel na sua gratidão a Deus, com seu dízimos, a sua oferta. Você pode fazer online, pode fazer pelo Pix. Coloque no altar do Senhor a sua gratidão. Vamos ter um mês de março vitorioso no sustento do ministério da igreja e mantendo-o em pé, e quando pudermos vamos em frente sem nada sofrer. Então, voltando tudo à atividade. Enfim, seja fiel na sua gratidão, na sua adoração a Deus através do seu dízimo de oferta. Não fique de fora neste mês, seja fiel. E tenha um resto de semana abençoado pelo Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai, me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce